Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de trazer o meu convidado, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal a serviço da administração, pedir para você já deixar o seu like, seus comentários e, claro, pedir para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Hoje o nosso episódio é sobre o mercado editorial e para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o administrador Marcial Conte Júnior, que é editor executivo da Citadel Grupo Editorial e responsável também pela tradução de mais de 30 livros do best-seller Napoleão Hill aqui no Brasil. Tudo bem, Marcial? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Maria Rita, como vai? Espero que todos os administradores e os não administradores curtam esse nosso bate-papo. Eu tenho um grande orgulho em ser administrador de empresas. Eu me formei aqui pela URGS, venho desempenhando algumas atividades da administração, até que acabei chegando no ramo editorial. Aliás, isso foi muito engraçado, uma coisa muito engraçada que aconteceu, sem citar nomes, isso há uns 5 anos atrás, num evento em Curitiba, estava um profissional de TV, estavam filmando o evento, e aí ele perguntou, mas você é formado em jornalismo? Eu falei, não. Você é formado em letras? Não, eu sou administrador de empresas. E com muito orgulho, ele assim, mas administrador de empresas não pode ser editor. Eu falei, quem disse que administrador de empresas não pode ser editor? Aí ficou aquela... Onde é que está escrito que administrador de empresas não pode ser editor? O administrador de empresas recebe tanto conteúdo, tanto conhecimento e tanta coisa organizada, não só da gestão de empresas, mas gestão de pessoas, gestão de conteúdo, enfim, eu aqui não falando bem nem mal de ninguém, e nem puxando a brasa, como diz aqui no Sul, nem puxando a brasa para o nosso assado, mas o administrador de empresas tem conteúdo, sim, para ser um editor executivo. E está aí a prova de que os nossos livros, hoje a Citadel tem 7 livros na lista entre os top 100 mais vendidos do Brasil. Não, com certeza. A gente vai falar muito sobre toda essa curadoria. Também eu vou querer saber detalhe por detalhe como é que você chegou a esse mercado. Mas, assim, para a gente iniciar mesmo aqui o nosso tema, que a gente vai falar sobre mercado editorial, eu gostaria que você traçasse para a gente um balanço, Marcial. Como é que anda, o mercado editorial brasileiro? É verdade que está tendo uma crescente muito boa nos últimos anos aqui no nosso país? Assim, vamos lá. Na verdade, Marita, eu não gostaria de jogar uma água fria nessa... Não gostaria de dar um banho de água fria, mas em termos reais, se você pegar os números pela Bookinfo, pela Nielsen, em termos reais, descontando a inflação, nós estamos abaixo. O mercado em si está abaixo. Se colocar números de faturamento, como considerando a inflação, considerando o aumento, nós estamos acima. Mas, assim, a gente tem que analisar diversos fatores aí. Tá? Tem alguns fatores que precisam ser analisados. Dentre eles, a grande concorrência que existe, porque a maior concorrência que existe hoje com o livro não diz respeito ao livro. Não são categorias de livros. O maior concorrente do livro hoje é justamente as redes sociais, são justamente os streamings de vídeo. Por quê? Porque aquele tempo que as pessoas tinham para ficar em casa e abrir o seu bom livro e degustar a sua leitura, muitas vezes elas passam nas redes sociais ali, puxando as telinhas. Eu não tô aqui julgando se é bom ou ruim, eu só estou fazendo uma análise. As pessoas acabam gastando muito do seu tempo na dopamina rápida, puxando para cima a tela e olhando notícias, muitas vezes informações, notícias, a vida do outro, enfim. Então, a gente tem que analisar dessa forma. O mercado editorial, se for considerar o impacto das redes sociais, o impacto dos streamings
na vida das pessoas como um todo e a quantidade de horas que nós todos passamos à frente das telas, se for considerar isso, eu acredito que nós estamos num bom crescimento, sim. Aí se você me perguntar, Marcelo, mas como vai ficar o futuro do livro, tal como as pessoas falavam lá no passado, né? Em relação ao digital e tal. As pessoas que curtem o livro, as pessoas que gostam de livros, elas seguem gostando do toque, do cheiro e de ter o livro na mão. Mesmo as pessoas mais tecnológicas, elas gostam. O livro exerce o papel, o cheiro do papel, o conteúdo no papel, ele transcende o que está ali. Uhum. Então, de certa forma, ele exerce um fascínio nas pessoas. Então, o livro ainda é um objeto para quem curte, para quem gosta, e principalmente a gente nota muito nas casas onde o pai, a mãe, ou alguém da família, um avô, uma avó, curtem o livro, e a criança nasce com livros, a gente pode ver que essa criança acaba se tornando um adulto que curte o livro também. Isso tem muito a influência dos pais. Os pais exercem uma influência muito grande nisso. Mas diante dessa análise que você fez, mesmo assim a gente consegue dizer que a quantidade de livros vendidos no país aumentou. A gente teve agora algumas feiras, né? A gente teve a Bienal do Livro, a gente teve agora a Festa do Livro da USP, e foi muito ressaltado, né, que a quantidade de público também foi um recorde. O que você acha que está... qual o motivo, né, dessa aproximação, principalmente do público jovem, né, da literatura? O público jovem, e aí vem uma questão de uma análise minha. Eu acho que todos nós, de certa forma, em algum momento, por esse excesso de telas, nós acabamos sofrendo uma indigestão, uma congestão, aquela coisa de excesso de telas. Então, quando a pessoa chega num livro e ela tem contato com o livro e ela vê que naquele momento ela tem um momento de paz, de tranquilidade, e de que ela pode, sim, naquele instante, ela consegue, pela leitura, melhorar a sua imaginação e ela consegue ir para lugares onde realmente ela não está, porque existe uma diferença, né, Maria Rita? Quando você está assistindo um filme ou uma série, a imagem vem pronta para você. Quando você está lendo um livro, o seu cérebro ele é obrigado a fazer uma imagem. Ele é obrigado a formar uma imagem. Então, ele mexe com partes diferentes do nosso cérebro. Então, isso, de certa forma, também gera dopamina, também gera vontade de exercitar a imaginação. Porque esse poder, o poder da imaginação, tal como diz Napoleão Hill, é um dos 17 princípios de Napoleão Hill e não podemos jamais diminuir esse poder, porque é pela imaginação que nós temos esse iPad que eu estou falando, que você tem toda essa tecnologia. Não podemos nunca esquecer que tudo que existe hoje de físico, de contrapartida física, em algum momento foi imaginado por alguém. Sim. Alguém imaginou isso. Alguém imaginou a sua tela, que está aí à sua frente. Alguém imaginou o seu microfone. Antes dele existir, ele existiu na mente de alguém. Então, sim, eu acho que isso exerce, de certa forma, até inconsciente, esse fascínio que o ser humano tem pelo livro. Porque é muito diferente você assistir uma série, um filme, e você ler uma série num livro. É muito diferente. É muito diferente. Você pega um livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, por exemplo. Bom, um livro escrito lá em 1938. 73 anos escondido. E aí você pega assim, mas é uma entrevista com o diabo? Bom, aí você tem que entrar na história e entender o contexto, entender o que ele quer dizer, entender qual é o paralelo que ele está fazendo do livro com a vida, do livro com as atitudes das pessoas. E aí você tem que analisar, né? Logicamente. Bom, Marcel, ainda falando sobre a tecnologia, né? Eu gostaria de entender um pouquinho sobre o mercado de e-books, né? Eu gostaria de saber se ele é vantajoso
para uma editora de livros? Como é que funciona, né, essa vertente também desse segmento? Conta para a gente um pouquinho sobre esse produto. O mercado de e-books, ele nunca passa de 8%. Ele vai até, em média, tá? Em média, ele vai até 8% do valor total de faturamento de uma editora. O mercado de e-books é um mercado bem específico. Você tem pessoas que realmente curtem o Kindle ou outros aparelhos que tinham. Hoje tem praticamente o Kindle, porque um pouco de Kobo, enfim, que na época tinha. Mas praticamente quem domina o mercado é o Kindle. Eu, por exemplo, eu uso o Kindle. Eu uso esse Kindle, que é o Kindle novo, aquele que dá para escrever. Mas como que eu uso ele? Eu uso o Kindle especificamente para trabalho. Então, quando o autor manda o manuscrito, ele vai para o Kindle, e ali no Kindle tem um PDF ou um arquivo em Word, e você mexe, você rabisca, você faz anotações, você faz ajustes, faz o trabalho de um editor. Né? Sim. Mas em relação ao mercado como um todo, ele não passa de 8%. Algumas pessoas... A gente nota, assim, por exemplo, livros jurídicos. Livros jurídicos tiveram um boom maior no mercado digital. Por quê? Pelo peso do livro, para carregar o livro. São livros muito pesados. Então, a gente nota, assim, o Kindle é muito utilizado em viagens, justamente para diminuir o peso da mala de mão. Mas as pessoas que curtem o livro, o que se nota é o seguinte. O que se nota é que as pessoas acabam adquirindo muitas vezes o livro no mercado digital, compra o Kindle, começa a ler o livro e aí ela se apaixona pelo livro. E aí o que acontece no comportamento dela? Ela vai lá e compra o livro físico porque ela quer ter o livro na biblioteca dela. Exatamente. Já aconteceu isso comigo. Isso acontece muito, Maria Rita. A pessoa gosta do livro. Quando ela curte o livro, ela quer ter a posse do livro. Porque, embora um Kindle possa ter 20, 30 mil livros aqui dentro, a pessoa quer ter o seu livro. É diferente o prazer do livro, né? Como você mesmo falou, quem gosta, quem quer sentir a presença mesmo física do livro não abre mão, né, Marcial? Não tem como. Você sabe, Maria Rita, que cada livro tem... ele tem uma assinatura, que eu digo. Eu brinco que o livro tem uma assinatura. E aí, se você pegar o livro e cheirar o livro, isso é muito legal, porque cada livro, cada papel tem um cheiro. Isso nos remete ao passado. Eu vou lembrar, eu acho que você é mais jovem que eu, mas eu sou do tempo que na escola usava um mimeógrafo. Sim, eu cheguei a pegar essa parte do mimeógrafo, essa época. O mimeógrafo tinha aquele cheiro de álcool na hora de fazer a prova. É isso mesmo. Não, que bom que você está trazendo essa questão da memória afetiva, porque o livro, né, tem muito disso. As pessoas que, como a gente já está falando aqui, que gostam de ler o livro físico, criam, né, essa memória afetiva. E aí vem uma curiosidade. Durante a curadoria, né, que você exerce como editor executivo, como é que funciona isso? A escolha do material que vai ser publicado, quais são os parâmetros? Porque a gente tem, você no caso, né, tem que se preocupar também com o impacto que esse livro vai causar, né, nos consumidores, de maneira positiva, obviamente, né, Marcial? Maria Rita, falando com muita sinceridade, ninguém tem um mapa do que vai ser best-seller. Não existe. Aquela pessoa que diz, não, eu tenho um mapa do que é best-seller, desculpa, está mentindo. Não existe. A gente tem uma ideia daquilo que o mercado está consumindo. Então, vamos pegar o livro Mais Esperto que o Diabo. Foi um livro que foi lançado em 2014, e aí, quando veio a pandemia, ele estava começando, estava uma subida, uma crescente, e na pandemia ele estourou. Então, foi o livro mais vendido do Brasil, 2020 e 2021, 2 anos seguidos. Às vezes, por que isso? Aí nós temos que pegar um momento. E aí eu acho que vai chegar um momento
e que eu gostaria de falar sobre isso, que é o que as pessoas, e eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto de temas polêmicos. Assim, quando as pessoas vêm e perguntam numa live, pô, Marcel, mas autoajuda. E aí as pessoas torcem o nariz para autoajuda. Eu acho muito legal isso. E aí, se você quiser depois, a gente pode entrar mais a fundo e eu explicar, Sim. qual é a minha opinião sobre isso e quais são as minhas considerações sobre autoajuda. A gente vai aprofundar sobre esse assunto que eu acho super interessante a gente abordá-lo. Mas eu queria entender um pouco mais sobre quais são as principais funções, né, de um editor executivo, como é que funciona o seu trabalho. A função, na verdade, de um editor executivo, não existe o termo em português como tem em inglês, porque, na verdade, a minha função é muito mais de um publisher. Porque um editor, ele trabalha muito no texto. Eu também trabalho em texto. Mas o publisher trabalha no texto, dá ideias. Então, por exemplo, é um dos meus autores, e que eu cuido pessoalmente da conta dele, o professor Clóvis de Barros Filho. O professor Clóvis de Barros Filho é nosso autor, é um amigo pessoal meu, um amigo muito querido, meus grandes amigos. E nós trabalhamos muito em alguns livros e discutimos, tanto que agora sai um livro que está arrebentando a venda, que se chama Projeto de Vida. E esse livro, ele havia feito um curso lá no passado sobre Projeto de Vida. Projeto de Vida hoje é uma matéria extracurricular, mas que tem que constar no ensino médio, obrigatoriamente pelo novo currículo. E aí, um dia, numa conversa, ele falou, eu tenho um curso que eu gravei. Eu falei, professor, esse curso é importantíssimo para a gente, vamos degravar esse curso, vamos transformar num livro. Você acha? Eu falei, lógico. Degravamos. O professor Clóvis, na sua genialidade, que eu sempre brinco, quando ele diz, Marcel, pode mexer em tudo no texto. Aí eu digo, professor, você já imaginou Mozart ter um editor, ou eu chamo lá, não sei como é que chama o nome do editor de música, mas alguém que fosse mexer numa partitura, chegar e mexer numa partitura de Mozart? Pois é, uma loucura. Seria uma loucura. Falei, professor Clóvis de Barros não precisa mexer no texto. A gente faz, são correções ortográficas normais de um texto. Mas mexer no texto, não. O livro saiu e hoje o Projeto de Vida está arrebentando entre os mais vendidos da Amazon. O papel de um editor executivo é esse. É dar ideias, é fomentar ideias de novos livros, é conversar com o autor, é mexer em partes do livro, é dar ideias de quem pode prefaciar um livro, é ajudar a estabelecer o preço de capa, é entender o mercado, é ajudar no marketing. Ou seja, aqui eu posso dizer, Maria Rita, que se encaixa justamente uma coisa que talvez seja nova para o mercado, porque são poucos administradores que são editores executivos, talvez eu seja um dos poucos, mas que aqui se encaixa o excelente currículo que a administração dá, a excelente preparação que a administração faz, né? E que não estou aqui falando mal, mas que muitas vezes a gente ouve falar, assim como tem a autoajuda, aqui eu também tenho uma coisa que parece muito, as pessoas muitas vezes fazem engenharia para depois fazer um curso de gestão. E eu digo, faça, se você tem dúvida, faz administração de empresas. Por quê? Porque a administração vai te preparar para lidar com pessoas, com conteúdo, com ideias e também com a parte financeira do negócio, que é importantíssimo, não pode esquecer. Com certeza. Não, com certeza. E que bom que você trouxe esse ponto para a gente, porque eu gostaria até de aproveitar o momento para te perguntar onde é que você vê as oportunidades, né? Para o profissional da administração, para os seus colegas que estão assistindo aqui o nosso programa e que estão com você descobrindo, né, uma nova área de atuação, que, como você mesmo disse, pouquíssimos administradores talvez saibam que podem atuar nesse mercado, né? Pouquíssimos administradores, exatamente, e acho que pouquíssimos agem nesse mercado e atuam nesse mercado. Mas, assim, para o administrador que está aí nos ouvindo, saiba que o curso prepara muito bem. Eu sou um defensor dos administradores e do curso de administração. Inclusive, minha filha faz administração de empresas pela PUC, aqui no Rio Grande do Sul. E, assim, o curso prepara muito bem, porque ele é muito abrangente.
E aí, logicamente, depois, se você quiser, ao final do curso, especializar, você pode especializar em gestão de pessoas, em gestão financeira, na gestão mais em si, enfim. Mas existe, sim, possibilidade nas editoras, e eu creio que as editoras precisam, mais do que nunca, de administradores, sim, que vejam tanto a parte editorial, quanto a parte da gestão, quanto a parte financeira. As editoras precisam muito. Aliás, todas as empresas precisam. Com certeza. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho que ele é um pouco, como é que eu posso dizer, desafiador para vocês, empresários do mercado editorial, e também um pouco polêmico para o público, que é a questão do preço do livro. Muitas pessoas reclamam, falam que os preços do livro físico, em comparação aos e-books, são muito elevados e isso acaba dificultando, né, as pessoas adquirirem mais livros durante o mês. Enfim, as críticas ao valor do livro são muito grandes. Eu gostaria de saber, Marcel, como é que é formado, né, o preço do livro, principalmente nesse formato físico padrão? É um desafio, isso é um desafio, embora eu não sou exatamente o empresário, sou contratado pela Citadel como editor executivo, é um desafio para todos. Por quê? Porque o preço do livro ele tem que englobar toda a cadeia de distribuição, Maria Rita. A cadeia logística do livro é um grande desafio. Porque você imagina o seguinte, você tem livrarias que o livro chega só de barco, lá em Manaus, no Amazonas. Tem lugares que o livro não chega. Tem lugares que o livro leva 25 dias para chegar. Aí você imagina o RP que você tem que ter. Você tem que programar o livro para que ele chegue dentro de quase 30 dias no seu cliente. E evitar ruptura, e evitar estoque em demasia. Aí você tem que ter, por isso aqui é a importância do administrador, você tem que ter um balanceamento entre o tempo de produção da gráfica, o tempo médio que o livro vai sair no mercado, para evitar a ruptura dele, e o tempo exato em que o livro vai ficar na prateleira. Então tudo isso você precisa dosar. E tudo isso tem que estar no custo livro. E o grande desafio do livro no Brasil, e talvez no mundo, seja o preço do papel. O papel vem subindo demais, demais. E as editoras vêm sofrendo com isso, porque as editoras não conseguem e não vão colocar no preço do livro todo esse aumento do papel. Então, parte desse aumento está sendo segurado pelas editoras. Então isso realmente é um problema. Então, o preço médio aumentou 10% e o papel nos últimos 3 anos aumentou mais de 30%. Ah, mas por que o papel aumentou? Série de razões, não vamos entrar aqui em detalhe, mas o papel aumentou por N razões. Agora, que é um desafio o preço de venda, sim. Você tem que cuidar para não ter um preço capa tão alto que o livro fique inacessível, tão baixo que você fique com margens totalmente negativas. E aí você tem os marketplaces que exigem, que acabam tendo que exigir das editoras descontos, rebates e campanhas. Então, tudo isso as editoras têm que fazer. Cada campanha de marketplace envolve rebates, envolve descontos, envolve ofertas especiais, e isso tudo sai da margem da editora. Esse é o grande risco. Por isso que o preço não pode estar tão inacessível e nem tão baixo, porque ele tem que sustentar toda essa cadeia. Diante dessa situação, né, dessa realidade, Marcial, como é que você vê o futuro para a questão do livro físico? A gente já falou sobre o e-book, que é uma alternativa, mas a gente sabe que existem consumidores do livro físico que também precisam, né, adquirir esse produto. Como é que você vê essa questão da crise do papel? A gente vê a questão do meio ambiente, ESG. Como é que você está acompanhando tudo isso? Eu creio que o livro, cada vez mais, ele vai ocupar um espaço muito importante na sociedade, nas casas, enfim, e em todos os lares
E eu falo aqui do mundo. O Brasil, vamos falar especificamente de Brasil, o Brasil é um país que lê muito pouco, estima-se que o público leitor do Brasil seja entre 8% a 10% da população, entre 16 a 19 milhões de leitores. Ou seja, eu vejo com muita alegria, com muito otimismo, porque eu creio que as pessoas cada vez mais vão se voltar para o livro, vão entender a importância do livro. Você pode ver isso, e eu acho que isso é uma tendência, quando você vê o mercado infantil crescendo muito. Dentre as categorias de livros que mais crescem, o mercado de livros infantil vem crescendo assim, abruptamente, vem crescendo demais. E o que significa isso? Que os pais estão apostando nos livros físicos para os seus filhos. Os pais estão preocupados com o tempo de exposição em tela. Uhum. Então, isso é muito importante. E quanto mais essas crianças lerem livros físicos infantis, mais serão, a possibilidade é maior de que se tornem adultos que curtam, que gostem e que desejem ler livros. Isso é muito bom. Então, eu vejo o mercado editorial com muito otimismo, com muita alegria. Assim, se pegar números gerais pela Nielsen e pela Bookinfo esse ano, nós estamos com praticamente 1,1 milhão de exemplares a menos de exemplares vendidos. Eu acho que esse número vira, e eu acho que o ano que vem nós teremos um crescimento real de exemplares vendidos. Que maravilha! E é bom a gente falar também sobre essa questão do crescimento da leitura entre as crianças, pré-adolescentes, que um reflexo disso foi, como eu falei, percebido nas feiras literárias esse ano. A Citadel, inclusive, esteve presente, né, Marcial, lá na Bienal. Eu gostaria que você contasse pra gente como é que foi. Você foi uma testemunha ocular, né, dessa participação jovial, maior parte do público formada por crianças, adolescentes. Isso é muito bacana, né? Mais um momento de otimismo mesmo, né? Olha, Maria Rita, foi simplesmente espetacular. O movimento, o engajamento, os jovens partindo para, assim, jovens ficando horas e horas e horas escolhendo livros e olhando e discutindo e participando de workshops. Foi simplesmente fenomenal. Isso é um daqueles momentos que traz assim, muita satisfação para o profissional do livro, como nós, e traz muita alegria. Por quê? Porque com isso você vê uma tendência, né? Você vê um bias, né? Você vê um viés. Você vê um viés de alta. Por isso que eu estou dizendo, na minha opinião, o ano que vem nós temos um crescimento real na venda de livros, um crescimento real na quantidade de livros vendidos, e nós veremos ainda, cada vez mais. Eu acho que a abertura de novas livrarias, o mercado sofreu muito com a falência da Saraiva, sofreu muito com essa questão da crise da cultura, e outras livrarias, muitas que fecharam. Então, eu vejo um lado muito otimista. Eu vejo que nós teremos aí, por exemplo, nós temos a Rede Leitura de Minas Gerais, que é uma rede fenomenal, Família Teles, pessoas fantásticas, estão fazendo um excelente trabalho. O pessoal da livraria da Vila, lá o Seibel, fazendo um trabalho fenomenal, espetacular. A própria livraria Travessa vem crescendo. Então, assim, livrarias que vêm subindo. O pessoal da livraria A Página de Curitiba, que são fenomenais. O pessoal da livrarias Curitiba e Catarinense, todo esse pessoal fazendo um trabalho fenomenal, um trabalho fantástico. Então, assim, são grandes desbravadores e grandes guerreiros do mercado, porque 76% das vendas de livros hoje acontece nos marketplaces. Só 24% está na livraria física. Mas eu acho que isso pode mudar. Eu acho que isso pode ajustar. Por quê? Porque as pessoas, tais como eu, por exemplo, eu recordo sempre, eu me formei, a minha formação de segundo grau foi nos Estados Unidos, foi em Kalkaska, Michigan. Então, quando eu fui para lá, eu tinha 17 anos de idade, voltei com 18, e eu fiz o senior, né? No primeiro fim de semana que pude, eu tenho até hoje, que eu cultivo muito, que eu amo muito minha mãe e minha irmã americanas, eu pedi para minha mãe americana me levar numa cidade chamada Traverse City. Lá tinha um shopping. E penso que isso era 1992, né?
Então, é diferente de hoje, não é como hoje tem que globalizou, que está muito parecido. Quando eu cheguei na livraria, Maria Rita, eu tomei um susto, porque eu nunca tinha visto uma coisa tão fantástica. Para você ter uma ideia, eu entrei na livraria às 11 da manhã e saí às 6 da tarde. Que maravilha. Porque eu sempre fui um apaixonado por livros. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui com a ideia, aqui você vai entender um pouco da... Eu fui com a ideia, eu sempre fui nerd, e eu sempre estudei muito física, física quântica, astrofísica. Então, o meu grande sonho era ir para os Estados Unidos, ficar lá e estudar astrofísica ou física quântica. Esse era o meu sonho. Até que eu fiz uma cadeira de economia, e aí eu adorei economia e falei, não, mas não é bem economia que eu quero. Aí cheguei no Brasil e falei, não, mas o que eu quero é administração. E aí que eu fiz a administração na URGS. E aí agora a gente já vai aproveitar esse gancho e entender, né, como é que você chegou no mercado editorial. Um aspirante a físico quântico se tornar um editor executivo. Como é que aconteceu isso? A vida dá muitas voltas, né? Foi numa viagem e aí nessa viagem eu encontrei este livro, que é o original, que foi traduzido. Aqui ainda tem tem as marcas aqui, ó, as datas de tradução. Eu encontrei esse livro e eu sou um leitor voraz, sempre fui, né? A minha biblioteca eu tenho mais de 1.200 livros. E eu sou um apaixonado por livros. E eu sempre li muito livro de desenvolvimento pessoal ou autoajuda, que eu quero falar sobre isso. Vamos falar, com certeza. E eu li o livro, me apaixonei, adorei o livro e falei, nossa, eu preciso chegar no Brasil. Eu estava vivendo uma fase, era uma fase muito difícil, muito desafiadora profissional, e eu falei, eu preciso dar esse livro de presente para alguns amigos, porque esse livro vai, e preciso dar para o meu tio também, que na época eu falei, vou dar para o meu tio, para alguns amigos, porque esse livro vai ser muito importante. E aí, cheguei no Brasil e não encontrei o livro. Aí mandei uma mensagem, que estava aqui atrás, e nisso me responde uma senhora, e essa senhora diz que o CEO mundial da fundação gostaria de falar comigo sobre isso. Eu falei, comigo? Aí entrei no Skype na época com ele, e aí ele falou, esse livro não tem no Brasil, é uma oportunidade, quem sabe você traduz esse livro. E aí foi que eu traduzi o livro, e aí a Citadel, através de um grupo lá de investidores, eles montaram a Citadel, e aí eu prestei serviço para a Citadel, o livro foi para a Citadel, e aí começou toda a história, a minha história no mercado editorial. E a sua história também com Napoleão Hill, né? Eu gostaria que a gente também já seguisse por esse caminho, como eu falei na apresentação, são mais de 30 livros, né? 30 títulos traduzidos por você, além de reconhecimento direto, né? Do Instituto, de familiares, acho que o próprio neto, né, do Napoleão Hill, ele como é que eu posso dizer, te reconhece como um dos maiores especialistas, né, sobre o avô. Como é que foi isso? Como é que é esse reconhecimento para você? Olha, foi muito feliz, porque esses dias eu estava ainda relembrando, Maria Rita, num dos momentos difíceis da minha vida, lá em 1999, eu tive uma situação muito difícil, e eu lembro de um dia que eu estava com a cabeça tão cheia, e aí eu fui para minha casa, eu estava assim, com aquele momento muito difícil, e eu peguei um livro e eu comecei a ler um livro de Napoleão Hill. E o livro foi abriu meus olhos. Ele foi uma espécie de tapa na cara, sabe aquele tapa que você recebe assim, nossa, uma mudança total de mindset. A partir dali eu comecei a ler Napoleão Hill. Lógico que no Brasil, na época, só tinham 2 livros, e aí eu fui buscando livros do exterior. Eu sempre procuro ler no original. Como eu te disse, eu comecei a estudar inglês com 10 anos. Eu me formei, eu morei nos Estados Unidos. Então, para mim, a leitura em inglês é mais fácil do que português. Eu leio mais rápido em inglês do que português. Então, eu sempre li muito em inglês. E aí que eu tive essa oportunidade única, maravilhosa, de ler tanto Napoleão Hill e depois de traduzir Napoleão Hill, e de ser um mentorado de Don Green, que é o CEO mundial da fundação, e também, de certa forma, um mentorado, não diretamente, mas indiretamente, de J.B. Hill,
que é o neto de Napoleão Hill e que me realmente reconhece como alguém que trabalha pela fundação, de que trabalha para divulgar esse conteúdo maravilhoso. E, na sua opinião, o que é que torna, né, Napoleon Hill como uma leitura tão atemporal, né? A gente, como você mesmo mencionou, foi o livro mais vendido nessa última Bienal, ou seja, a juventude e as pessoas que não são contemporâneas dele estão ainda lendo, né? O que o torna tão, assim, fundamental para os dias de hoje também? Você sabe que a genialidade de Napoleão Hill reside, dentre muitas coisas, da forma atemporal com que ele escreveu, porque, olha, veja bem, Napoleão Hill, com 25 anos de idade, isso em 1908, ele nasceu em 26 de outubro de 1883. Em 1908, ele trabalhava numa revista chamada Success Magazine, para o Bob Taylor, que era Bob Taylor Magazine, e ele estava fazendo artigos, escrevendo artigos para falar sobre a história dos homens mais poderosos e ricos dos Estados Unidos e de por que eles tinham prosperidade, por que eles alcançavam a prosperidade, enfim. Quando ele foi entrevistar Andrew Carnegie, na época, era o homem mais rico do mundo, Maria Rita. Para você ter uma ideia, ele vendeu o império dele por um valor equivalente percentual de PIB americano, seria hoje o equivalente a 400 bilhões de dólares. Então, ele teria o dobro da fortuna do Elon Musk, para ter uma ideia do tamanho da fortuna dele. Então, estava lá Napoleão Hill, Andrew Carnegie, na sua mansão, na biblioteca de Andrew Carnegie, e Andrew Carnegie, assim, ele teve aquele amor à primeira vista por aquele jovem, no sentido de que ele viu o brilho no olhar, ele viu a força, porque ele queria ser um advogado. Napoleão Hill queria estudar direito e não tinha dinheiro. Então, ele fazia esses artigos, juntava dinheiro para depois poder pagar a faculdade. E Andrew Carnegie viu aquilo, viu o brilho no olhar. E, imediatamente, olhou para Napoleão Hill e falou: eu tenho uma proposta para fazer para você, que eu já fiz para outros, mas que não rolou, não deu certo. E talvez com você funcione. Pois não. Eu quero te fazer uma provocação e uma proposta. Eu gostaria de entender por que alguns homens se tornam, como eu, bilionários, ricos e prósperos, e muitos outros fracassam, tornam-se fracassados, entre aspas, na vida. Eu quero entender isso. Mas, para isso, eu preciso de alguém que faça uma pesquisa extensa, que vá conversar com os principais empresários dos Estados Unidos, que vá conversar com pessoas de de todas as áreas e que descubra, através de alguns princípios, o porquê que isso acontece. Isso pode levar 20 anos. Só que tem um detalhe. Eu não vou dar salário. Eu vou dar uma ajuda de custo. E você vai ter que trabalhar com os seus recursos e depois você poderá, sim, usufruir de todo esse conteúdo por conta própria. O conteúdo será seu. Eu ajudo a bancar, eu ajudo no custo. Uhum. Eu dou cartas. Então, por exemplo, ele deu cartas para ele falar com Thomas Edison, com Henry Ford, com Firestone, com os homens, com Kodak, da Kodak na época, com os homens mais ricos e mais poderosos que tinham. Pô, só Thomas Edison, só Henry Ford era gigante, né? Sim. E aí, Napoleão Hill, em 29 segundos, aceitou. E aí, depois, Andrew Carnegie disse: se passasse de um minuto, eu já saberia que não ia dar, porque quem demora tanto tempo para receber uma proposta e não responde porque está titubeando, e eu não gosto de quem titubeia. Então, ele respondeu em 29 segundos, e aí começou a grande mudança, a grande virada na vida de Napoleão Hill, que, respondendo a sua pergunta, com a sua genialidade, sempre à frente do seu tempo, ele escreveu de uma forma atemporal. Então, os princípios de Napoleão Hill, que foram publicados no seu primeiro livro, em 1928, são
são tão produtivos, são tão importantes, são tão aplicáveis naquela época quanto hoje. E os resultados a gente vê aí, né, nas vendas, né, na busca, na procura por ele. Bom, gente, voltando ao nosso mercado editorial, eu gostaria de saber, Marcial, quais são as principais categorias mais vendidas, né, aqui no nosso país? Sim, na verdade isso varia muito de tempo em tempo. Na pandemia, a categoria mais vendida foi autoajuda, desenvolvimento pessoal. E aqui eu quero falar sobre autoajuda, se você me permitir. Fica à vontade. Autoajuda. Autoajuda, muita gente torce o nariz com a autoajuda. E aí eu faço agora uma provocação. Toda vez que você estiver lendo um livro de autoajuda, que a gente chama de desenvolvimento pessoal, ou psicologia aplicada, ou psicologia positiva, ou, enfim, toda vez que for autoajuda, você vai fazer a seguinte pergunta: qual é a pessoa que vai comprar um livro ou vai degustar um material que não seja para se autoajudar? Só um idiota vai ler alguma coisa que seja para se sabotar. Então, toda a literatura, de certa forma, ela é autoajuda. Porque você vai conseguir se ajudar como? Buscando conteúdo. Então, é lógico, você tem livros de filosofia, você tem livros de ciências, você tem livro de história, você tem livro, enfim, de desenvolvimento pessoal, você tem todos os tipos de livro. Só que a autoajuda, ela ficou conhecida como um termo pejorativo. Por que você acha que acontece isso? É preconceito mesmo? Elitismo literário, né? Que tem esse termo também. Existe muito essa questão do elitismo literário. Essa questão das pessoas dizem, eu estou lendo alta literatura. Eu estou lendo alta filosofia. Gente, o que importa, e aqui fica o meu recado, você tem que degustar a leitura, você tem que utilizar a leitura, você tem que fazer da leitura algo que você possa aplicar no seu dia a dia. Mas eu não quero aplicar no meu dia a dia. Tá bom, faça o que você quiser, mas você tem que degustar o que você está lendo. Se você gosta de alta literatura, consuma alta literatura. Se você gosta de ler Mais Esperto que o Diabo, Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro excelente, fantástico, que mudou, né, a percepção de tanta gente. Se você está lendo, pega aí, O Poder do Hábito, outro livro fenomenal, que é considerado autoajuda. Aí você vai ver o seguinte, Hábitos Atômicos, que é lá do meu amigo Gork, da Alta Books. Se você pegar os livros mais vendidos dos top 100 da Amazon, no mínimo 20% é autoajuda, considerado autoajuda. Então, assim, as pessoas muitas vezes têm esse preconceito, esse elitismo, mas adoram consumir, porque o livro é gostoso de ler, porque ele tem uma mensagem importante, porque você pode aplicar no seu trabalho, porque você pode aplicar no seu dia a dia, porque ele pode fazer uma mudança de mindset. Então, aqui vai meu recado. E aqui vai um dos princípios de Napoleão Hill. Se você tiver medo da crítica, você não vai chegar a lugar nenhum. Todas as pessoas que fizeram grandes feitos, elas muitas vezes foram ridicularizadas. A maioria das vezes, eu diria. Ridicularizadas. Então, assim, meu amigo, a pessoa que está te ridicularizando, na verdade, o que ela tem, na verdade, é uma grande insegurança. Então, ela faz isso porque ela precisa crescer para cima de você e crescer de tal forma a ela não ser questionada. Então, esqueça. Autoajuda é fenomenal. Os livros de autoajuda ajudam muito. E são livros que vendem muito. Aí você pega assim, elitismo literário. Aí, eu não estou falando contra. Aí tem um livro que vendeu 1.000 cópias. Super alta literatura. E o outro que vendeu 3 milhões de cópias. Os resultados falam por si. Então vamos continuando aqui. Como a gente estava falando, contra fatos não há argumentos. E uma questão que eu acho também interessante a gente trazer é que vários segmentos estão diversificando, né,
seu business call, por exemplo. A gente, quando fala de mercado editorial, obviamente a gente entende que o livro é o maior business call, né, de uma editora. No entanto, a gente sabe que o mercado audiovisual ele está cada vez mais se aprofundando, recorrendo, né, à fonte literária para produzir conteúdos. A gente tem aí, por exemplo, na Netflix, grandes sucessos que vieram dos livros, né, Bridgerton, e agora a gente está aguardando 100 anos de solidão, que com certeza está sendo esperado pelos fanáticos, né, do Gabo, né, Garcia Marques. Então, fala pra gente, Marcial, se você acha que é possível o mercado editorial também diversificar nesse sentido, né? Recorrer a outras fontes de mercado para também até diversificar seu portfólio, por que não? Com certeza, com certeza. Na verdade, o que a gente vende não é o papel, né, Maria Rita? O papel é um mero veículo para levar o conteúdo. O que nós vendemos são a genialidade dos nossos autores. O que nós vendemos é justamente a genialidade dos nossos autores. E aqui eu digo assim, todos os livros, todos, sempre têm uma grande mensagem para nós. Eu acredito muito que nada chega à nossa mão de graça e nem por acaso. Todos os livros que nós pegamos sempre trazem uma mensagem. Aquele autor que se dedicou a escrever, que usou sua imaginação, ele também ele tem como missão também colocar esse conteúdo para que ele seja lido, degustado e seja utilizado, quem sabe, pelo maior número de leitores possível. Então, eu sempre digo assim, o papel é um mero veículo. O que nós vendemos é o conteúdo e a genialidade dos nossos autores. É isso que nós vendemos. E quando a gente fala de mercado editorial brasileiro no exterior, como é que a gente é visto, né, lá fora? Olha, recentemente estava lá em Frankfurt e eu levei 15 títulos de 13 autores nossos e foi muito legal. Nós estamos com algumas propostas em negociação dos direitos para esses países, mas eu já posto aqui em primeira mão. O contrato ainda não está assinado. O pessoal da Citadel vai assinar, porque vai chegar o contrato, mas eu tive a grata alegria e honra de fechar o livro Um Dia Sem Reclamar, que é um best-seller da Citadel, está sempre entre os top 10 da Amazon. Um Dia Sem Reclamar e Um Dia Sem Odiar, do professor Marcelo Galup, que é professor de filosofia aí em BH, e do querido Davi Lago, que é de São Paulo. Então, o Davi Lago e o professor Marcelo Galup escreveram esse livro maravilhoso, que estourou no Brasil, e os russos se apaixonaram. Então, fechamos já o primeiro contrato lá de Frankfurt, com Um Dia Sem Reclamar e Um Dia Sem Odiar, com a maior editora russa, que é a Exmo. Agora, uma curiosidade, Marcel, como é que fica essa tradução para o russo, né? Como é que vocês coordenam isso? Eu acho que é uma curiosidade geral, né? Aqui é o seguinte, é o mesmo que acontece conosco. Nós temos livros das maiores editoras dos Estados Unidos, que a gente traduz, publica, da fundação. O que existe aqui é uma coisa chamada confiança e reputação. Não existe outro jeito. Por exemplo, eu tenho que confiar. Então, a Exmo é uma das maiores editoras da Rússia. Eu preciso confiar na tradução que eles vão fazer. E eles têm que fazer a melhor tradução possível para poder agradar o seu leitor. Então, existe uma questão chamada confiança. E o mercado editorial, ele tem isso de praxe. É um mercado, assim, de pessoas maravilhosas, viu, Maria? O mercado editorial são pessoas maravilhosas. É um mercado muito, muito, muito legal de se trabalhar, com pessoas muito cultas, pessoas com grandes conhecimentos, pessoas das mais diversas áreas. E isso é no mundo todo. Então, existe essa confiança mútua de um editor no outro. Muito bacana, Marcel. Bom, a gente está quase chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. E eu vou fazer uma pergunta que parece que foi especialmente feita para você, mas a gente faz em todas as edições aqui, em todos os episódios
do nosso ADM Cast, que é a nossa dica de leitura. Eu gostaria que você deixasse aqui uma ou mais dicas de leitura sobre livros que tenham te emocionado, que você acha interessante a gente conhecer. Obviamente, a minha principal dica de leitura é O Mais Esperto que o Diabo, que é o livro que eu tive a honra e a oportunidade de traduzir. Foi um livro que mudou meu mindset por completo. Foi o livro mais vendido do Brasil 2020 e 2021. Ele é uma entrevista com o diabo, ele foi escrito em 1938. E se você não soubesse dessa informação, se eu não soubesse, ou o leitor não soubesse dessa informação, não teria como saber que foi escrito em 1938. Porque, como você inteligentemente disse, ele é totalmente atemporal. Napoleon Hill é atemporal. Então, se eu puder deixar uma dica, Mais Esperto que o Diabo. Esse autor, foi muito legal isso. Esse autor aqui. Inclusive, o filho dele me mandou, chama-se Eliyahu Goldratt. Ele é israelense. Esse livro aqui é o The Choice. Mas o livro, autografado por ele, eles me mandaram de presente. Eu adoro livros autografados. Esse livro é uma história... Eu estava na URGS ainda, isso foi em 1996, e eu nunca perdi as palestras que eu achava que eram importantes. E nesse dia, um dos professores trouxe, ou a URGS trouxe, eu não lembro como é que era exatamente a situação, mas trouxe esse israelense para dar uma palestra para os alunos da economia, da administração, enfim. E foi muito impactante para mim. O livro se chama A Meta, em inglês The Goal. E esse livro mudou a minha maneira de pensar a administração. Ele é um tratado sobre esse cara, esse autor israelense. Ele é o autor do chamado em inglês Theory of Constraints, que são a teoria das restrições, ou, como a gente estuda na faculdade, a teoria dos gargalos. Ele é o criador. O livro se chama A Meta, e é um livro que ele é uma ficção. Ele fez uma novela de uma empresa em dificuldade e que contrata o Jonah, que é esse consultor, e esse consultor vira a cabeça do dono dessa empresa. E assim, e aí ele dá todo o conteúdo. Todo o conteúdo é dado através dessa novela, dessa ficção. Gente, o livro é espetacular. E a Citadel me designou para que eu conseguisse, como eu sempre defendi muito esse livro, que eu conseguisse até que eu consegui para a Citadel a compra dos direitos, e nós lançamos há 6 meses atrás. O livro está muito bem. Agora veio o segundo livro, então a Citadel comprou 6 títulos desse autor. E agora veio Não é Sorte, que é a teoria das restrições para o terceiro setor, mais voltada para o comércio. Então, assim, muito legal, muito legal. A Meta é um livro que eu admiro muito. Um outro livro que eu sugiro, assim, que é para todo administrador que está nos ouvindo, está nos vendo, esse livro é imprescindível, principalmente para quem quer lidar com startups. Esse livro, Apaixone-se pelo Problema, Não pela Solução, é do Uri Levin. O Uri Levin é o fundador do Waze. O Waze, o aplicativo. Sim, sim. Esse livro é espetacular, é um livro assim, fundamental para quem vai trabalhar com startup, para todo o administrador. Ele que mostra todos os problemas, o passo a passo de como foi fundado o Waze, como surgiu o Waze. Para quem não sabe, o Waze ele era um mapa vazio. Ele foi um dos primeiros a utilizar a inteligência artificial e o próprio aplicativo para fazer o mapa. Então, por exemplo, Rua de Israel era um mapa vazio. Cada um que instalava o aplicativo, ele ia pegando os dados do GPS. Então, se tinham lá 1.000 carros andando nessa direção, é porque a rua era só nessa direção. Se fazia uma volta, é porque tinha um caminho disponível. Isso, a rotunda, né? É que chamam de rotunda em Curitiba, aqui chamam do nome, São Paulo é outro, mas é a rotunda aquela. Então, assim, o livro é fenomenal. Dicas de como ele fazia para contratar grandes profissionais, como ele reteve grandes profissionais, e os altos e baixos. O momento que o Waze quase quebrou,
até o momento da gloriosa venda como unicórnio por 1,1 bilhão de dólares para o Google. Muito bom, Marcial. Quero muitíssimo te agradecer, não só pelas excelentes dicas, ficam aqui as dicas para você que está nos assistindo, acompanhe, a gente vai colocar todas você já deve ter visto na nossa edição todas as capas, enfim. Quero muitíssimo te agradecer novamente, Marcial, um prazer, e que bom, né, que você apresentou esse mercado para a gente, esse novo mercado que o profissional da administração também pode atuar. Muito legal, muito legal. Eu tenho muita honra e muito orgulho em ser administrador de empresas. E vou fazer o meu registro no CRA de São Paulo. Maravilha! O Marcial é registrado no CRA do Rio Grande do Sul e vai ser um prazer te receber aqui no nosso Conselho Regional de São Paulo. Ficamos aqui à disposição até uma próxima, Marcial. Até mais. Grande abraço, um abraço a todos os administradores e aos não administradores. E quem estiver na dúvida, faça administração, vale a pena, porque, olha, é uma mudança grande de mindset, é uma preparação para gerir a vida. E quem quiser te acompanhar aqui depois do programa, onde é que te encontra? Polerio Oficial BR. Bom, mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a você que ficou conosco em mais um episódio do ADM Cast. É um prazer receber você aqui. Eu sou Maria Rita Werneck. Espero que você tenha gostado. Escreva nos comentários o que você achou sobre o nosso programa. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar as notificações no sininho. E também de seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Até um próximo programa. Tchau, tchau.